Uma vez eu fui fazer um comício com o Mano Brown em Belo Horizonte. Porra, o povo tinha descido do morro, sabe? Tinha descido todo mundo do morro para fazer um comício. Eu cheguei lá às 9 horas da noite. Cheguei lá, sabe? Cadê o Mano Brown? O Mano Brown tá lá numa van. Ele tava lá com a moça lá na van. Eu cheguei lá e falei, mano, é o seguinte, ó. Eu tô sabendo que o pessoal aí tá muito nervoso. Já vi um policial ferido, já vi não sei das contas. Vamos começar isso pra gente acabar logo. Ele falou, mano, deixa os manos gastar energia. Deixa os manos gastar um pouco de energia, depois nós vamos lá. Aí passou mais uns 15, 20 minutos. Ele foi. Nós vamos lá. E como você encarou aquele... Mas deixa eu contar só essa. Conta, meu amor. Aí nós chegamos lá, Igão, aquele povo mal encarado, bicho, aquele povo que não gosta de política. Chega eu, Mano Brown, o patrão Zanania e uma candidata. Aí o Mano falou, Lula, aqui é o seguinte, só fala você, porra. Não vamos colocar mais ninguém pra falar. Aí o Mano chegou e apresentou. Mano, é o seguinte, eu tô com um companheiro aqui, a gente não gosta de política, mas a gente tem que escolher, sabe, que vai representar a gente, e eu tenho um lado. Então eu queria dizer aqui que tá o Lula aqui, meu companheiro, que vai ser o nosso candidato a presidente, e ele vai falar com vocês. Porra, aquele povo assim. Eu vou me comer vivo aqui. Eu fiz o discurso mais rápido da minha vida. Fiz um discurso de 5 minutos. Foi rápido, hein? Rápido, pô. Aquele povo tava me encarando, assim. Você lembra o que você falou? Aí, eu lembro que eu falei uma história. Eu falei, eu sei que vocês não gostam de política. Comecei assim. Eu sei que vocês não gostam de política. Aliás, eu sei que vocês não estão gostando do que eu estou falando. Agora isso aqui vai terminar. Vocês vão voltar para casa de vocês. A vida segue. Vai ter eleição. Vai ter eleito deputado, vai ser eleito governador, senador. E vocês têm que pensar o que vocês querem da vida. Vocês querem continuar do jeito que vocês estão, não adianta ficar mal-humorado e mal encarado. É preciso que vocês tomem atitude para mudar. E o voto de vocês pode mudar. Eu dei uma certa lição de moral. Não adianta ficar de cara feia e não ter atitude. Eu sei que foi legal. A galera gostou? Gostou. Aí o Mano foi cantar. Tinha uma música que falava, vai, toma, puta merda. Eu falei, mas o povo da cidade não ia, cara, era só o povo do morro. Tava assim, o povo. O cara mais próximo do PT estava a 3 quilômetros de distância com uma bandeirinha assim de dedo. O negócio, já tinham jogado lata de cerveja, bolinha de gude, sabe? Mas então a minha admiração pelo Mano, meu respeito é muito grande. A mulher dele é extraordinária, sabe? E assim, sabe? Ele de vez em quando faz críticas duras ao PT. Dura. E universidades, o Enem, que já teve 16 milhões de pessoas inscritas, esse ano foi só 3 milhões. Tem 1 milhão de meninos e meninas devendo para o FIES, que não pode pagar. Anistia essas crianças, anistia. Qual é o prejuízo para o país? Tem tantos empresários que dão calote, o que custa anistiar os meninos, sabe? Acabaram com o Ciência Sem Fronteira, que tinha 100 mil brasileiros estudando lá fora, fazendo bolsa. Eles acabaram com o investimento em ciência e tecnologia. O Brasil já era para estar produzindo vacina, o Brasil tem competência para isso. Estou falando uma parada, e às vezes eu percebo que a galera que tá no poder, não só hoje, mas às vezes, ao invés dela fazerem coisas melhor, o que elas estão fazendo? Elas estão pegando as coisas que já deram certo, aí troca o nome pra parecer que foi eles que fizeram, ou cancela isso aqui, agora vai ter outro, ou isso aqui não vai ter mais porque era de outro mandato. Porque quando eu vi que ia acabar o Bolsa Família, eu falei, por quê? Se deu tão certo. Você acha que às vezes é isso? A galera quer, às vezes, ter mérito em tudo, até no que já foi, até no que já deu certo, e não quer pensar pra frente? Não quer sair do lugar? Igão, há uma cultura política no Brasil. Normalmente, uma pessoa que ganha uma eleição, ele tenta esquecer tudo que o outro
estava fazendo porque ele quer construir a sua marca. É como se tivesse uma eleição aqui e eu e a Janja derrotassem vocês dois. Lula e Janja derrota Igão e Mitico e vamos assumir o pode. A gente ia chegar aqui imbecil, porque se a gente for esperto, a gente continua o que vocês estão fazendo. Se a gente tivesse metido, não, vamos mudar essa mesa aqui, vamos tirar isso aqui, esse microfone, vai ter uma câmera só, e não vamos falar para a periferia, não, vamos falar para a classe alta. Vamos falar para a dona do Banco Itaú, vamos falar para o cara do peixe, do XP, vamos falar para esses caras do mercado. Ia falência, eu e ela. Uhum. Então, na política é assim. Na política, às vezes, as pessoas tentam acabar com a política de um para criar outra coisa. Quando você falou do Bolsa Família, eu fiquei sacando, eu fiquei aqui meditando. Falei, esse Igão, ele está falando do governo Bolsonaro, porque foi ele que acabou o Bolsa Família. E eu vou te contar uma coisa, ô Igão. O Bolsonaro é uma anomalia política no Brasil. Sabe o que é anomalia? Ele não era para existir. O povo brasileiro, pela luta que já fez, não era para ter uma figura grotesca, né? Porque ele é grosso. Ele é grosso. Você acha que eu falo isso com orgulho? Eu não falo não, porque eu sou um cara que eu não tenho diploma primário. Eu só tenho meu diploma primário e um diploma do Senai. Ele deve ter um diploma de tenente, sei lá. Mas veja, esse cara é grosso, esse cara não sabe respeitar o ser humano. Esse cara não sabe respeitar a sociedade, esse cara não gosta de negro, esse cara não gosta de LGBT, esse cara não gosta das mulheres, esse cara não gosta de sindicato, esse cara, sabe? Ele só gosta de milico, de miliciano, ele só gosta sabe, ele não gosta de livro, ele gosta de arma, sabe? Então, o que eu acho? Quando esse cara acaba com o Bolsa Família, o Bolsa Família não era um programa do Lula, era um programa do Estado brasileiro. O Bolsa Família foi eleito por diversas vezes o melhor programa de transferência de renda do mundo. A ONU cansou de indicar o Bolsa Família como modelo de programa de transferência de renda para as pessoas. Porque o Bolsa Família, ele tinha condicionantes. Uma família, para receber o Bolsa Família, os filhos tinham que estar na escola. Se o filho não estivesse na escola, não recebia. A criançada tinha que tomar vacina, se não tomasse, não recebia. Se a mulher estava embaraçada, você sabe o que é embaraçada? Que é grávida. Você falou que era boliviano, eu falei, pô, ele vai saber o que é embaraçada. Porque o Evo Morales na Bolívia criou um programa para las embaraçadas. Um programa que ajudava as mulheres grávidas. Então, era um programa que tinha uma função social extraordinária. E a gente dava o dinheiro para a mulher, não dava, o cartão era para a mulher, não era para o homem. Porque o homem, imagina o Igão, sabe? É ele que é o chefe da casa, vai receber a Bolsa Família. Aí o Corinthians perde. Aí o cara fala, pô, eu vou ali no bar tomar uma cachaçinha. Sim. Sabe, eu vou pagar com Bolsa Família. Aí não pode, Igão. Então a gente dava o dinheiro para a mulher, porque a gente tinha certeza que a mulher tem mais preocupação em cuidar. Ia tomar a melhor decisão. Cuidar da família, cuidar da casa. Sabe? Você pode ter um ou outro que não é, mas 99% das mulheres são mais responsáveis no cuidado da família. Então era um programa extraordinário. Nós estávamos propondo que o Bolsa Família fosse aumentado para R$600. Não, ele resolveu acabar. Criou uma bobagem de um Auxílio Brasil, que é um programa só eleitoral, porque ele quer ver se ganha as eleições. Ele acha que o povo brasileiro é bobo que vai votar, porque ele criou um Auxílio Brasil. Sabe? Então, é uma pena, Ô Igão, uma coisa que eu poderia te dizer, sabe, como experiência de vida. O povo pobre é a solução desse país. Sempre foi. Você já deve ter ouvido eu falar o seguinte, coloca o pobre no orçamento que está resolvido parte dos problemas desse país. Por quê? Porque uma pessoa na periferia, uma dona de casa, quando ela recebe R$50, quando ela recebe R$10, quando ela recebe R$100, ela não vai depositar no banco para fazer investimento. Ela não vai comprar dólar. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai comprar comida. Ela vai comprar, sabe, uma blusinha para filha, um chinelinho para filha, sabe? Vai fazer uma dentadura nova. Eu fui xingado, porque tem gente pegando dinheiro do Bolsa Família e colocando dentadura, mas e daí? O cara precisa colocar dentadura para comer, pô. Sabe?
Então, era um programa excepcional. Sabe, esse troglodita não precisaria ter acabado com isso, ele poderia ter aperfeiçoado, ele poderia ter aumentado. Qual que foi a razão para acabar com o Bolsa A Família? razão porque ele dizia que era um programa do Lula. Então era preciso acabar com o programa do Lula, porque tem que ter o programa do Bolsonaro. Sabe, o programa não era do Lula, o programa era do povo brasileiro. O Lula não recebia Bolsa Família. E outra, se já deu certo, vai pra próxima. Não, Vai pra e próxima era um questão. programa que tinha 18 anos, não era 18 dias. Caralho. 18 anos. Era um programa modelo, utilizado pela ONU como referência. Sabe, mas não, resolveu acabar. Você sabe o que acontece? Eu vou dizer uma coisa para vocês com todo o respeito das pessoas que estão acompanhando vocês. É que pobre, muitas vezes nesse país, é tratado como se fosse papel higiênico. Sabe, usou, jogou fora, acabou. Acabou as eleições, acabou o interesse pelo pobre. Sabe, o pobre não é visto como ser humano, é visto como número. Sabe, eu quando saí da cadeia, eu fui conversar com o Papa Francisco, porque eu queria começar uma campanha, sabe, uma campanha contra a desigualdade. Você tem o WhatsApp do Papa Francisco? Como é que foi isso aí? Não fui lá, tive que pegar um avião e ir lá e falar com o Santo Padre. Não, porque imagina. Papa, Liga pro trocar Papa ideia aí, Papa. Mas olha, nós temos amigos, se for preciso ligar, liga. Isso é muito fera. Sabe por quê? Hoje o meu problema é de indignação. Indignação. Você viu como é que está o centro de São Paulo? Você viu como é Tá que está a largado. Praça da Sé? Você viu como é que está a beira desse rio Tamanduateí, sabe, ali na Avenida do Estado? A quantidade de gente. Esses dias a Janja me mostrou uma fotografia de um cara, um depoimento de um velho de 90 anos, que ele dizia o seguinte, assim, o que eu fiz para aos 90 anos de idade eu estar morando na rua? Nossa. Esse país não precisa disso. Esse país não precisa, esse país tem condições de cuidar do seu povo com decência. Vê se o Congresso está preocupado com isso. Vê se eles estão preocupados com isso. Não estão preocupados, sabe? Não estão preocupados. Então, eu estou com um problema de indignação. Eu tenho 3 coisas que eu quero fazer enquanto eu estiver vivo. Primeiro, uma luta muito forte contra a desigualdade. Você, quando quebrou o Lehman Brothers é aquele banco que quebrou na crise de 2008. Sabe, aquele banco que estava emprestando dinheiro, sabe, era trocando papel atrás de papel, trocando papel, quebrou o mundo inteiro, que eu falei que era uma marolinha no Brasil, que a gente ia sair logo. Pois bem, foram gastos trilhões e trilhões de dólares para salvar o sistema financeiro. Nossa. Na guerra do Iraque, investiram 4 trilhões de dólares. Sabe o que é 4 trilhões de dólares? Nem imagino. Daria para encher isso aqui 80 vezes, ou seja, a gente poderia acabar com a fome no mundo. Sabe, será que as pessoas ficam tranquilas de dormir sabendo que na rua do lado dele tem uma criança que não tem um copo de leite para tomar? Que não tem um pão com mortadela para comer? Então, eu acho que o problema nosso é de indignação. Eu hoje sou um homem indignado. Sabe? Muito indignado, muito indignado. É por isso que eu estou nessa luta. Mas, Lula, como que tá você, sua equipe, o PT em relação a isso? Porque a gente, meros mortais, a gente tá olhando o governo agora, tá tipo, mano, o que tá acontecendo, sabe? Aconteceu o Covid e as vacinações. Só um milagre. E etc. Então, tem muita gente que tá desesperado, tem muita gente que não tá botando mais fé, que tipo, mano, o Brasil já era. A gente quer uma solução, sabe? A gente quer, quer olhar... Motivo pra acreditar, né? A gente quer um motivo pra acreditar, a gente quer o Brasil bem, cara, sabe? Ô Mitica, é porque nós não temos governo. Você vai já vamos pegar a pandemia como exemplo que você falou, Mitico. O que você, se fosse presidente, você, Mitico, se fosse presidente Vacina. e fosse uma pessoa séria, deveria fazer? Bom, você não é obrigado a entender de porra nenhuma, correto? Ele já fala que não entende de porra nenhuma mesmo. Mas você então chama o seu ministro da Saúde, convoca um grupo de cientistas, que nós temos muitos cientistas bons, sabe, convoca os secretários de saúde dos estados, você cria um comitê de crise, e esse comitê de crise passa a orientar a sociedade brasileira. Então, toda vez que for para a televisão, o comitê de crise está dizendo, olha, isso tem que fazer. Tem que comprar vacina.
A vacina é muito importante, então tem que comprar vacina, vamos gastar o que tiver que gastar para comprar vacina. Tem que usar máscara, é obrigado a usar máscara. Você precisa efetivamente parar de participar de balada, parar de passar, sabe, querer fazer festinha. Não dá, cara. Você tem que viver a vida inteira, não perca a sua vida. Se você tivesse um governo sério, isso teria acontecido. Agora você tem um governo que achou que era uma gripezinha, você tem um governo que achou que usar máscara virava homossexual, você tem um governo que acha que tomar vacina vai virar AIDS, sabe? Então você tem um psicopata, sabe, mentindo para o país com fake news todo dia, não é normal. Então, nós precisamos recuperar a esperança. Você veja uma coisa, eu fui agora para a Europa. Eu fui só para mostrar para essa gente como é que o Brasil pode ser governado. Você mostrar que o Brasil é um país respeitado, o Brasil é grande. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Quando eu estava no governo, o Brasil era a 6ª economia do mundo, o Brasil agora é a 13ª economia do mundo. O Brasil tinha muito respeito, a China respeitava o Brasil, a Rússia respeitava o Brasil, os americanos respeitavam o Brasil. Agora, quem que respeita o Brasil? Ninguém quer vir aqui conversar com esse cara. Esse cara vai para reunião, ninguém conversa com ele. Ou seja, então o povo brasileiro fica desesperado, porque ele não se sente representado. E esse cara só sabe fazer gesto de arma. Ele acha que a solução está em vender arma, facilitar a compra de pistola, facilitar a compra de rifle. Daqui a pouco ele está distribuindo granada para a molecada brincar na escola, sabe? Quando na verdade ele deveria estar pensando em distribuir livro didático na escola. Sabe? É isso que ele deveria estar pensando. Mas não pensa. Então a desesperança é muito grande. Então nós precisamos tentar reativar a esperança nessa pessoa. Esse jovem que está em casa nos assistindo, que está lá sentado no sofá, sabe, que está às vezes amargurado, que ele queria ter um computador melhor para estar assistindo vocês, sabe? Ele tem que ter o direito de comprar um computador, nós temos que facilitar, sabe, para que as pessoas, sabe, a pessoa sinta o prazer pela vida. Sabe, o cara sair na rua da sua casa, ter iluminação, o cara ter uma área de lazer perto da sua casa, o cara ter um centro de cultura, como nós criamos os pontos de cultura quando o Gil era nosso ministro e o Juca Ferreira. Sabe, essa minada, essa gurizada que tem 16, 17 anos, 18 anos, essa molecada tem que gastar energia com coisa saudável. Sabe, não, mas não tem nada para ele fazer. Abre a porta de casa e vê a polícia tirando. Se colocar a cabeça para fora, toma um tiro. Sabe, todo mundo assustado, todo mundo com medo. Então como é que a gente vai cuidar disso? Eu tenho uma coisa que eu falo para a juventude, o seguinte, olha, ô Igão, você pode não gostar de política, tá? Você pode dizer, eu não gosto de política, política é tudo ladrão, Lula é ladrão, sabe, Haddad é ladrão, Fernando Henrique Cardoso é ladrão, Bolsonaro é ladrão, Dória é ladrão, você pode dizer tudo o que você quiser. Mas mesmo você pensando assim, você pensa o melhor para o seu país, você pensa o melhor para o seu povo, você pensa o melhor para você. Então, se você acha que todo mundo não presta, você tem que decidir escolher um cara que presta. E esse cara que presta não é os outros, é você, cara. Então, coloca o político que você tem dentro de você para fora e seja você o político decente, sabe, porreta, sabe, que você quer. Não tem outro jeito. Você não pode querer que eu seja a pessoa que você quer que eu seja. Não, eu sou eu. Agora, se você quer um cara top, é você, Mitico, é você, Igão. É assim que se faz as coisas. A política no Brasil não dá certo porque as pessoas não têm compromissos ideológicos. As pessoas são eleitas porque são eleitas. Mas eu acho, ó, por exemplo, se eu me candidatar, vou falar, rapaziada, a gente fez uma fama bacana aqui pro Podpah, a galera já me conhece um pouco. Vou falar, galera, ano que vem eu quero virar deputado, sei lá. A galera já vai me olhar com outro olhar, sabia, Lula? Vai falar assim, mano, então ele criou o Podpah só pra ganhar voto, esse filho da puta. Já vai me olhar com outro olhar, esse cara, entendeu? Que pensa assim, é verdade, ele vai pensar assim. E é normal que ele pense assim. Porque a vida inteira na política se tirou proveito da inocência do povo. Sim. Eu morava na vila, quando eu fui morar no Parque Bristol, chegava em época da eleição, eu morava numa... Se você for na Ribanceira que eu morava, você nem sai hoje se chover.
Eu morava numa ribanceira que quando eu saía para trabalhar, eu colocava galocha. Você não sabe o que é galocha? Galocha é uma bota de borracha. Eu colocava aquilo para poder atravessar no barro, chegava na padaria, tirava minha galocha, embrulhava no jornal, colocava embaixo do braço, ia trabalhar, quando eu na fábrica lavava, quando eu voltava, chegava na padaria, colocava galocha. Eu morava num lugar desgraçado, cara. Quando chegava na época da eleição, aí aparecia lá, os caras colocavam poste na rua, sabe? Jogando poste, ia jogando guia, ia jogando sarjeta, vai melhorar a rua. Aí o povo votava naquele palhaço lá. Aí quando passavam as eleições, passava um caminhão recolhendo as guias, recolhendo os postes. Então o povo está acostumado a isso, então é normal. Mas você tem que convencer as pessoas por que você quer ser deputado. O que você pretende fazer lá. Faça um programa e apresente para o povo. Eu quero ser deputado porque eu quero fazer isso, isso, isso e isso. Se eu não cumprir, eu desisto. Faça uma coisa séria que você vai ver como é fácil fazer. Sabe, agora você pega um cara de televisão, o cara fica falando bobagem o dia inteiro na televisão, faz bobagem, 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 e fala, você é candidato. Aqui em São Paulo nós temos alguns que vocês conhecem. Eu não vou falar o nome porque eu não quero falar o nome de ninguém. Mas aqui vocês conhecem muitos em São Paulo. Aqui tinha programa de rádio de cara famoso, sabe? Afonso Jazade, Gil Gomes, esse acho que não existe mais. Sabe? Que passava um ano, fazia sucesso, todo mundo era candidato. O que fizeram como deputado? Nada. Então você tem que exigir compromisso. Se você quiser um dia ser candidato, não seja candidato porque você quer ser deputado. Você tem que ser candidato porque você tem alguma coisa que você acha que é sério para fazer. E você tem que colocar isso no papel e mostrar para o povo, olha, eu quero fazer tal coisa. Sabe, por exemplo, se não tiver compromisso, aí você elege só fazendeiro, você elege só empresário. Ninguém coloca que é fazendeiro para ser candidato, ninguém coloca lá, vote no Igão, sabe, fazendeiro, ninguém vai votar. Aí você vai colocar, vote no Igão, um cara, sabe, contador, advogado, sabe, youtuber. O youtuber. Ninguém vota, não. Mas não sabe o que você pensa ideologicamente. É preciso a pessoa dizer o que pensa, de que lado ele está, quem que ele vai defender. Esse dia eu vi uma coisa fantástica. O quê? Uma catadora de papel em Brasília. Aí eu fui fazer uma reunião com os catadores de materiais recicláveis. E aí uma mulher falou assim, o presidente Lula, eu fui num debate, e aí uma mulher perguntou para mim, o que é ser de esquerda ou de direita? Ela falou assim, muito simples. De direita é quem defende o rico. De esquerda é quem defende os pobres. Pronto. Está resolvido o meu problema. E não está errada. E esse é o dado concreto. Sabe? Esse é o dado concreto. A direita ela defende o patrimônio, a direita defende o seu status quo. Sabe? Ninguém está preocupado com a desigualdade. Você acha que é normal, ô Mitico, você acha que é normal? O mundo produz mais alimento do que o povo pode consumir. Muito mais alimento. Sabe? Por que tem 800 milhões de pessoas passando fome? Por que aqui no Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome quando nós acabamos com a fome em 2012? A ONU reconheceu. A ONU reconheceu que não tinha mais fome. Então é o seguinte, é porque as pessoas não têm compromisso, não é porque falta comida, falta dinheiro para as pessoas comprarem, falta dinheiro. Se você der um pouquinho de dinheiro, as pessoas vão comprar. Agora, quando nós criamos o Bolsa Família, o que a elite brasileira falava? O Lula está criando vagabundo, o Lula está criando o exército de desempregado, essas pessoas não querem mais trabalhar, essas pessoas só querem agora fazer filho para poder ganhar mais. Sabe o que acontece? É a falta de crença no povo pobre. É a falta de respeito às pessoas pobres, porque todo mundo acha que pobre é imbecil, é ignorante. E tá cheio de gente que acha que o cara é pobre porque ele quer. O cara é pobre, o Igão é pobre porque ele quer, não. O Igão é pobre porque ele não pode ser melhor. Porque se ele pudesse, ele ganhava mais, se ele pudesse, ele, sabe, fazia muito mais coisa. Porque o ser humano, ele quer ascender na vida social. Ele quer crescer. Ele quer evoluir. Sabe, ninguém quer comprar um carro velho, quer comprar um carro novo.
Não é isso? E bom. E bom. Sabe? A gente não quer ir numa praia poluída, quer numa melhor. Só que as melhores, às vezes, não chega para nós. Então, o que acontece? O cara que for entrar na política, ele tem que pensar isso. Ele tem que pensar um partido que tem um programa. O partido tem que ter um programa, o partido tem que ter, sabe, uma carta de princípio, uma carta de compromisso com a sociedade. Para que eu quero um partido político? Para que eu quero um partido político? Sabe? Então, se você não tem essas coisas, fica muito difícil. Mas eu não acho que o povo está totalmente errado quando ele tem raiva da política, é porque ele não tem informação, ele assiste a Rede Globo, sabe? Ele assiste a Rede Globo, ele vê aqueles repórteres falar mal da política o tempo inteiro. Sabe? Então eles ficam pensando, ele vê esse radialista que só fala de crime, ou seja, parece que está incentivando o crime, sabe? Ser candidato, ele não tem noção. Então nós é que temos que dar noção, nós é que temos que trabalhar a formação política, nós é que temos que fazer com que as pessoas conheçam, sabe, a realidade desse país. Discutir economia, eu acho interessante. Quanto mais politizado você for, mais porreta você será, pode ficar certo. Eu sei. Quanto mais politizado você for. Você não precisa nem dizer se você tem partido, se você, o que você pensa ideologicamente. É o teu comportamento. É a tua mensagem que vale. Sabe? Então, meu caro, vocês chegaram onde chegaram porque vocês tomaram uma decisão. Para quem que a gente quer falar? Desde o começo. Para quem que a gente quer falar? Qual é o nosso público? Eu não quero falar para o Jardim Europa. Eu não quero falar para o pessoal do Morumbi, não. Eu quero falar para o povo brasileiro. E onde é que está esse povo? Na periferia. Na periferia. Você sabe que ser despolitizado é moda, né? Ser ignorante é moda no governo Bolsonaro. Quanto mais ignorante, mais moda. Melhor. Hein? Quanto mais, melhor. Mas é isso que eu ia te perguntar, por exemplo, eu vim de uma frota, Uma safra? de uma safra de pessoas que vem daquela coisa assim, mano, política não se discute, não quero saber dessas porra, é tudo um bando de safado, não quero saber de porra nenhuma. Então, ultimamente, por causa do meu trabalho, eu tenho que me informar, eu tenho que aprender. Mas só que eu vim com isso na minha cabeça, de não quero saber de nada, não quero discutir, vai que esse papo chato pra lá. Por que você acha que no Brasil tem muitas pessoas que têm esse posicionamento de tipo assim, mano, eu não quero saber nem do Lula, nem do Bolsonaro, nem de ninguém. E aí acaba que a pessoa não serve pra nada também, né? Se ela não se posicionar e etc. Ô, Mitica, eu vou te contar uma história minha. Em 1978, eu comecei a ficar famoso porque nós fizemos as primeiras greves dos metalúrgicos no ABC. Eram greves, sabe? Primeiro foi greve por fábrica, depois nós fizemos greve. Nós fazíamos assembleia no estádio com 100 mil pessoas. Era muita coisa. Então, aí o pessoal começou a me convidar para ir para política. E eu dizia assim, eu achava que eu era inteligente, eu dizia assim, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Eu achava que era o máximo. A imprensa batia palma, saía na primeira página dos jornais, finalmente surgiu um operário que não gosta de política, ele não quer o poder, ele só quer melhorar um pouquinho o salário dele e tal. Aí, cara, foi passando 3, 4 meses, eu tava na rua fazendo campanha, sabe pra quem? Pro Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque ele era candidato ao Senado, sabe? Ele disputava com o Montoro e com o Cláudio Lembo. E ele tinha votado do exílio, era uma figura interessante, porque era mais jovem, porque era um cara mais à esquerda, sabe? Mais à esquerda, mas depois ficou mais da direita e tal. Mas eu tinha uma boa relação com ele, e não foi ele que pediu para mim, não. Fui eu que fui pedir para ele para apoiá-lo. Eu e muitos sindicalistas. Aí depois eu descobri que se a gente não cria um partido político, a gente estava ferrado. Porque você nunca pode esperar que alguém faça por você aquilo que você mesmo tem que fazer. Então você fica esperando que o Congresso Nacional aprove as coisas boas para o país. Você já parou para analisar quem é que está no Congresso Nacional? Você já viu o prontuário de cada um? Você já viu a ficha de cada um? Você já viu a origem de cada um? Se você não vê isso, você não vai saber votar. Se você não vê, você vai votar equivocadamente. É como se você fosse colocar uma raposa no seu galinheiro achando que a raposa vai engordar as galinhas. Não vai comer as galinhas.
Então eu descobri que era preciso fazer um partido. Descobri porque eu fui no Congresso brigar para não aprovar uma lei. E quando eu cheguei lá, eu percebi que não tinha nenhum trabalhador. Aí então eu comecei a fazer política, sabe? Eu fui gostando da política, fui gostando, e eu achei que era o caminho. Se você está descontente com alguma coisa, é através da política que você vai mudar. Sabe? Então você tem que participar, você tem que saber como participar. Sabe? E quando eu digo isso, ô Mitica, eu digo o seguinte, veja, eu não acho que um artista, eu não acho que um cara tem que dizer eu voto em fulano, eu voto... Não tem que dizer nada, ele tem que ser profissional, fazer o programa dele, dizer o que ele vem entender. Ele é político na hora que ele vai votar, a não ser que ele queira assumir publicamente a tarefa. E eu então fui. E depois, você pensa que eu imaginei ser candidato a vereador de uma vez? Nunca me passou pela cabeça. Mas quem te incentivou de você virar um candidato a vereador? Veja, eu não fui vereador. Eu fui candidato a deputado a governador de São Paulo em 82. Eu, Franco Montoro, Reinaldo de Barros, Cláudio Jânio Quadro. Era assim, eu fui candidato. Eu pensei que eu ia ganhar as eleições. Cara, eu tava famoso por causa das greves. Eu tava famoso. Eu ia pro interior de São Paulo, era gente na rua aqui. As pessoas não imaginavam como é que eu juntava tanta gente na rua. Eu dava autógrafo. Tinha um livro que foi lançado meu chamado Lula, Entrevistas e Discursos. Eu descia do palanque lá, tinha que dar autógrafo, sabe? Eu pensei que eu ia ganhar as eleições. Puta merda, só tive 10% dos votos. Fiquei em quarto lugar, perdi até do Jânio Quadro. Mas de primeira? Mas eu achei que eu ia ganhar. O comício do encerramento da campanha no Pacaembu. Você não tem noção da quantidade de gente. Que ano que era, Lula? 1982. Você não tinha nem nascido, cara. Não. Até nem nascido. Não tava. Aí eu fui lá. E aquela multidão de gente, sabe? Eu falei, era meu. Porra, vou ganhar as eleições. Já me via como governador. Sabe? Aí fiquei em quarto lugar. Uma frustração. Você não tem noção da frustração. Eu até pensei em parar. Aí quando foi em 85, eu fui pra Cuba. Eu conheci o Fidel. Aí fui lá visitar. Gente boa? Hein? Gente boa? Gente boa. Aí começamos a conversar sobre política. Aí eu falei, Fidel, eu tô pensando em parar porque eu pensei que eu ia ganhar, não ganhei, eu só tive, sabe, 10% dos votos. Ele falou, quanto que é 10% dos votos? Eu falei, 1.254.000 votos. Ele falou assim pra mim, ô Lula, não existe na história da humanidade nenhum operário metalúrgico que já teve 1.254.000 votos, cara. Você teve uma puta de uma votação, para com esse negócio de que você foi derrotado, não tem. Aí eu falei, pô, eu sou bom. O Fidel falou, então... Sabe, então foi muito bom, porque isso me deu coragem de entrar na política, eu fui aprendendo. Era muito chato, porque eu imaginava que todo trabalhador ia votar em mim. Sabe, eu falava, bom, eu sou trabalhador, sou do Partido dos Trabalhadores, todo trabalhador vai votar em mim. Puta, eu ficava nervoso, mais nervoso. Eu ia fazer comício nas estradas, chegava, sabe, nos cortes, a classe média, sabe, apoiava a gente, batia palma, sabe, nas universidades, todo mundo. Mas quando eu passava nos caras que estavam colhendo algodão, cortando cana, sabe? Aí eu ia fazer passeata aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Aí quando tinha um trabalhador trabalhando numa construção na Casa Civil, todo mundo, Lula, um trabalhador. Aí eu levantava pro cara. Mas por que você acha que você não era popular com os trabalhadores nessa época? Não, é porque é o seguinte, o povo não tinha o hábito de fazer política. Política era uma coisa estranha. Esse é um país em que demorou. A mulher só foi ter o seu primeiro voto em 1934 porque ganhou na justiça. Esse é um país que só votava dono de proprietário de terra, gente alfabetizada e gente que tinha conta até de 200 mil réis. Pobre, analfabeto e peão de fábrica jamais votava. Aí o pessoal também falava, pô, esse Lula é um analfabeto igual eu, porra, por que eu vou votar nele? Ele não tem condições.
Aí eu descobri que leva tempo, viu, Gão? Leva tempo de você convencer as pessoas das coisas. Aí é um trabalho de muito debate, de muita discussão. Quando eu passo num lugar que eu vejo um cara ser contra a política, eu não acho ruim. Eu fico só imaginando que informação que ele recebe todo santo dia. Você me falando isso, Sabe? aí me vem a vontade de te perguntar se você vai ser candidato. Porque a gente vê nas pesquisas, o único ser humano capaz de derrotar o Bolsonaro é o Lula, desde o primeiro turno, segundo turno, isso e aquilo. A sua indignação vai fazer o senhor ser candidato? Olha, eu tenho que tomar uma decisão até março. Porque, veja, eu tenho que pensar muito. Eu já fui presidente. Eu sou considerado por todas as pesquisas o melhor presidente da história do Brasil. Eu sou o presidente que mais fiz universidade na história do Brasil, que mais fiz escolas técnicas na idade do Brasil, nesse país. Quando nós assumimos o governo, o Brasil tinha 3,5 milhões de universitários. Quando nós deixamos, tinha 8 milhões de universitários. Nós criamos o ProUni para garantir bolsa para jovens pobres da periferia que não podiam estudar. Nós garantimos o FIES, sabe, com financiamento do Estado para garantir que filho de pobre que quisesse tomar dinheiro emprestado para pagar a universidade pudesse tomar. Sabe? Nós fizemos em 13 anos mais escolas técnicas do que foi feita de 1909, quando foi feita a primeira em Campo de Goytacazes, no Rio de Janeiro. Até a hora que eu cheguei na presidência, nós fizemos mais de 450 escolas técnicas contra 140 que eles fizeram no século. Sabe? E por que eu acreditava nisso? Eu acreditava nisso porque é o seguinte, eu tinha vontade de estudar, não conseguia estudar. Eu tinha que escolher, ou eu estudava ou eu trabalhava. Tá? Então, eu quero que o filho do trabalhador estude. Todo mundo nesse país tem o direito de ter a mesma oportunidade. Eu não sei se você vai ser melhor do que o Igão, ou se ele vai ser melhor do que você, me diga. Também nunca. O que eu quero é garantir que vocês dois tenham a mesma oportunidade. Aí, para ter oportunidade, você tem que comer. Quem come vira inteligente. Quem come vira bonito. Obrigado. Sabe? Então, mas é verdade. A fome, a fome é feia. Sim. Sabe? Então, veja, eu fico pensando, eu só tenho uma razão para votar. É fazer esse povo outra vez voltar a comer. Eu tenho uma obsessão. Eu fui comer pão pela primeira vez com 7 anos de idade. Caralho. Tá? O meu café de manhã era uma cuia de farinha de mandioca com café preto. Tá? Pão era quando estava doente. Então, eu levava marmita quando eu trabalhava na Vilares, às vezes não tinha nem um ovo para colocar dentro, era só feijão e arroz. Eu tinha que comer na fábrica escondendo para ninguém ver que eu não tinha mistura. Então, só tem sentido eu votar se eu garantir que esse povo volta a comer todo dia. Todo mundo tem que tomar café, almoçar e jantar todo dia. Não dá para você fazer diferente. Sabe, todo filho de trabalhador da periferia tem direito de disputar uma vaga na universidade. Sabe, acabar com essa mentalidade escravocrata. São 350 anos de escravidão que ainda permanece na cabeça das pessoas. O ódio porque o pobre tem ascensão. O ódio porque o pobre vai para o centro de São Paulo, vai para o Ibirapuera. Sabe, o pobre não pode andar de avião. É preciso acabar com essa imbecilidade. O pobre é gente. Não o pode pobre é um Disney. ser humano. E ele tem o direito de ter o que ele quiser, de ter ascensão. Sabe? Um pobre pode comer camarão? Hein? Pode e deve. Até porque é ele que pega. É ele que pega o camarão, é ele que constrói o carro, é ele que faz a roupa que você está vestindo. Sabe? Então ele tem direito de ter as coisas que ele produz, pô. E não é difícil. Posso dizer para vocês, pela fé que eu tenho em Deus, não é difícil. Eu acho que a gente vai ter que fazer muita coisa nesse país, mas muita coisa que a gente pode fazer. Pode fazer.
E, sobretudo, você pode ter certeza, sabe, que é a minha obsessão, sabe? Nenhuma criança pode ir para a cama ou deve levantar de manhã sem ter um café da manhã. As criancinhas têm que dormir com a barriga cheia, sabe? É dura a fome, cara. Você nunca sentiu uma lombriga maior comendo uma lombriga menor dentro de você. A fome não é uma dor que você sente, você não expressa dor. Você sente dentro de você. E não é possível. Não tem sentido. A gente voltou ao país da... Voltamos ao país da fome, o país da miséria, o país da falta de vergonha. Eu dizia sempre o seguinte, a seca é um fenômeno da natureza. A morte por conta da seca é irresponsabilidade de governo. É possível. Mitico pode ter certeza como... Não sei se você tem fé, se você é um homem que crê. Muito. Sabe, eu tenho muita fé. Eu posso dizer, é possível. É possível. Sabe, a gente resolver o problema do Brasil. E só vai resolver se a gente colocar o pobre no lugar. O pobre tem que participar. Tem que ter a fatia do pobre. Você vai fazer o orçamento. Você sabe como é que faz o orçamento? Como é que Ô, faz? Mitico? Não. O orçamento é o seguinte, você junta o pessoal lá da economia, eles fazem uma avaliação de tudo que pode arrecadar, é uma estimativa. Nós podemos arrecadar tanto com base na arrecadação do ano anterior, nós vamos arrecadar tantos bilhões. Daqueles tantos bilhões você tem os compromissos e você vai fazer o orçamento. O que vai para os militares, o que vai para a diplomacia, o que vai para o planejamento, o que vai para a saúde, o que vai para a educação. E não sobra um item para os pobres. Não sobra um item, assim, nós vamos, esse aqui é para os pobres. Esse aqui é para fazer casa para o pobre. Como é que não pode fazer casa se eu tive coragem de fazer o Minha Casa Minha Vida e fazer 4 milhões de casas? E pode fazer mais. Então, é o seguinte, você só cuida do pobre se você governar com o coração. Se você tiver sentimento, se você tiver fraternidade, se você tiver solidariedade. Pobre e África. Você só cuida da África se você tiver sensibilidade humana. Porque senão você não cuida. Sabe? Não vale a pena. Porque eles são pobres. Não sei das contas. Não, você tem que ajudar. O Brasil deve para eles. O Brasil deve a nossa cultura, o nosso jeito de ser, a nossa cor, a nossa alegria. O trabalho que eles tiveram aqui de graça durante tantos e tantos séculos. Então o que o Brasil pode fazer? Fazer transferência de tecnologia. O Brasil pode ajudar eles a produzir, a savana deles é igual o cerrado brasileiro, eles podem produzir mais soja que nós, ou igual a nós, eles podem produzir mais milho que nós, eles podem produzir mais cana que nós, mais feijão. O Brasil pode ajudar, o Brasil tem tecnologia. Nós fizemos em Moçambique uma fábrica de antirretrovirais para produzir remédio para AIDS. Nós levamos a Embrapa para Gana para transferir a tecnologia para crescer a agricultura africana. Tudo isso acabou, tudo isso acabou. Essa tempestade de maldade, sabe, que está governando o Brasil, acabou com tudo isso. Sabe, nada bom importa. Nada bom importa. Então, como é que é possível? Como é que é possível esse país ser respeitado no mundo inteiro? O Brasil era motivo de orgulho. O Obama chegou a dizer, a economia americana só está sobrevivendo por causa dos brasileiros que estão aqui consumindo. O Stuquinha mesmo, a gente não pode parar em Nova York, que ele corre para comprar coisa, sabe? O terninho dele, né? Todo estiloso ele, hein? Óculos de duas cores. Chique. Então, gente, é o seguinte, Igor e Mitico, olha, vocês não sabem o que vocês podem ajudar esse povo, sendo do jeito que vocês são. A gente tenta, viu? Falando o que vocês falam. A gente tá nessa vibe. Não mudem, não. Se mudar para melhor. Não mudem, não. Faça o que vocês acreditam, persevere sempre, não ceda à dificuldade, porque quando a gente tem uma dificuldade, a tendência é a gente desanimar, né? Não tem espaço para desanimar. Não tem. Eu não conheço a palavra desistir. Não conheço. No meu dicionário essa palavra não existe. Nunca pensou nisso? Nunca pensei, não. Sabe? É o seguinte, eu fico vendo o que Gandhi fez na Índia. O que aquele homem fez na Índia, sabe? Para libertar aquele país, sabe?
Ele perseverou a vida inteira, andou, passou privações, humilhações, prisões, sabe? Quando conseguiu a liberdade ainda mataram ele, sabe? Eu fico pensando, enquanto eu tiver vida, sabe, e tiver vontade de brigar, por que eu vou parar? Eu sei que eu ainda tenho importância, eu sei que eu ainda tenho responsabilidade nesse país, sabe? Tô bem de saúde mesmo. Você não imagina. Ô, Mitico, você não imagina o tesão que eu tô pra consertar esse país. O Tevez, depois que parou de jogar futebol, ele foi contratado para a China como o maior salário que um jogador já ganhou, já no fim da carreira. E eu fico batendo bola, mando um estuquinho a filmar, ver se algum chinês vê eu jogando bola. Porra, quem sabe no fim da vida um chinês me contrata, eu vou lá e... Você iria? Eu ia, porra, eu fui bom de bola. Não, bom quanto? Deixa eu lhe contar, cara. Então que vocês não conhecem a Vila Carioca, vocês são jovens demais. A Vila Carioca é aqui perto, ali perto do Museu do Ipiranga, um pouco pra baixo. Eu joguei bola, muita bola ali na Vila Jogava Carioca. aqui, em qual área? Ei? Jogava que posição? Eu era meia direita, eu era uma espécie de uma espécie de Kaká. Que isso? Porra, cara! Eu não era Tá puxando o saco. Caralho! sabe? Kaká? Então a gente jogava bola bem. Entendi. Ó, nós criamos um time em 1962, ali na Vila Carioca. Eu jogava no Flamenguinho, eu joguei no Bangu, joguei no União Multa. Depois a gente criou um time chamado Náutico. Náutico é um time de Pernambuco. Foi meu irmão que falou, vamos criar um time de Pernambuco. Aí criou um time, camisa vermelha e azul, sabe? Eu levava roupa pra minha mãe lavar pra mim poder jogar no time. Coitada da minha mãe, lavava roupa. Mas então você jogava bem. Olha, você conhece... 0 a 10, Você vai. conhece futebol de várzea? Conheço. O futebol de várzea você tem o primeiro e o segundo time. Correto? Eu jogava no primeiro time, então significa que eu era... O O dono primeiro do time time. é o que entra por mim. Significa que você era o dono do time. É como se fosse aspirante, sabe? Sim. Como se fosse aspirante. Eu jogava no titular. Titular. Meia direita. E hoje, mas hoje em dia, Lula, você acompanha o futebol ainda ou não tem Acompanho. Eu hoje tá melhor para acompanhar, sabe por quê? Tem muito futebol na televisão. Então você assiste os melhores jogos da Inglaterra, os melhores jogos da Espanha, os melhores jogos da França. Agora você vê jogos da Rússia, você vê jogos da China, você vê jogos da Argentina. E você vê os grandes jogos no Brasil. Sobretudo quando joga o Corinthians, porque quando o Corinthians joga sempre é um grande jogo. Muito. Sabe? Então eu assisto. Eu gosto de futebol. Nunca aceitei a ideia que futebol é o ópio do povo. Quando a gente fundou o PT em 82, teve uma Copa do Mundo. E a gente estava em Bragança Paulista, num sítio de um amigo, sabe? Ia começar o jogo da seleção. Eu era presidente do PT. O PT tinha só 2 anos de vida. Aí chega um companheiro meu, chamado Mané da Conceição, que era um companheiro que tinha sido preso, tinha sido torturado, sabe, perdeu uma perna, deu trombose na perna dele, na cadeia, granguena. Aí esse cara voltou, ele foi para fora, e esse cara voltou muito radical e ele não queria, não vamos ver futebol não. Quando começou o jogo, ele falou, vamos levantar e virar as costas na televisão, não Protestou. vamos ver o jogo. Eu falei, ó, cara, é o seguinte, é melhor você sair da sala, porque aqui não tem vira-costa não, aqui nós vamos ver o jogo do Brasil. Eu não misturo, sabe? Quando eu gosto, e aí, sabe, eu não misturo com a política não. Eu resolvi, sabe, entrar nessa briga outra vez. Eu não posso ficar quieto, sabe, com tanta gente precisando de gente para lutar. Então o senhor vai se candidatar. Eu tô pensando, por isso que eu tô dizendo, em março... Tá tentando eu vou buscar decidir. isso aí, a resposta aí. Querendo saber. Em março eu vou decidir, porque depende de muita coisa, sabe? Depende de muita coisa, não é só eu quero ser candidato, porque comigo tem uma coisa mais séria que eu não posso mentir pro povo brasileiro. Sabe, qualquer um que é candidato pode contar a mentira que quiser. O cara nunca fez, o cara vem aqui e fala, eu falei, não fala assim? Uhum. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer mais do que eu já fiz. Porque eu tenho um legado. Eu tenho um legado. Eu tenho
um conjunto de obras feitas nesse país. Eu vou te contar um número para você ficar assustado. Sabe, durante o nosso governo, nós colocamos 52 milhões de hectares de terra para fazer reforma agrária. 52 milhões de hectares de terra é 51% de tudo que foi feito de distribuição de terra nesse país desde que o país foi descoberto. Eu estou dizendo isso porque o que nós fizemos foi muita coisa. Muita. Você não tem noção. A transposição do Rio São Francisco era para ser feita em 1846. Presta atenção, 1846. Você não era nascido, Igão. Nem meus pais. 1846. E nunca pôde fazer, nem no tempo do imperador pôde fazer. Nós tomamos a decisão de fazer. Por quê? Porque nós vamos levar água para 12 milhões de pessoas que moram na região mais seca do país. Quando eu morava em Garanhuns, eu tinha 7 anos de idade. Eu ia buscar pote de água no açude. Você chega no açude para pegar água, tá a vaca fazendo xixi, fazendo cocô, tá a cabrita fazendo, tá o cavalo. E você é obrigado a ficar separando a água com a mão, pegando com a caneca e enchendo o pote. Aí leva para cá daquela água suja, você coloca ela dentro do pote para ela sentar. Aí depois de um tempo a sujeira assenta, você tira com a canequinha outra vez, coloca no outro pote, aí já passa no coador. A gente nem sabia ferver a água, não tinha cultura de ferver a água. Aí você pegava esquistossomose com muita facilidade, porque tinha caramujo na água. Então, quando eu tomei a decisão de fazer a transposição do São Francisco, eu falei, sabe, é o mínimo de respeito que a gente tem que ter pelas pessoas. É o cara ter o direito de tomar um copo d'água decente, limpa. Então nós fizemos, e eu dizia, isso aqui não é gasto, isso aqui é investimento. Porque no Brasil é assim, tudo que é pro rico é investimento, tudo que é pro pobre é gasto. Verdade. Tudo que é pro pobre é gasto. Pro rico você pode fazer o que você quiser, investimento. Agora pro pobre, sabe, uma injeção que você dá é gasto. Um comprimido que você dá pra mulher é gasto. Então, eu aprendi que se eu voltar, eu vou ter que trabalhar muito mais do que eu já trabalhei, porque tem que fazer muito mais, porque eles estragaram o Brasil. Eles destruíram o Brasil. Eu tenho que voltar com vontade de fazer muito mais. Por isso que eu pretendo fazer as coisas, sabe? Eu queria saber como que o senhor perdeu o dedo. Esse dedo aqui eu tinha 17 anos. Foi na Metalúrgica Independência. Essa metalúrgica fazia botão de cofre, fazia puxador de porta e tinha uma prensa que estava prensando as peças e quebrou um dispositivo. Eu fiz um parafuso e fui colocar. Quando eu estava colocando, o cara trabalhava de pé, o braço da prensa, a prensa movimentava assim. E esse cara acho que deu uma cochilada e soltou a mão da prensa. Aí a prensa fechou, eu estava com a mão, puxei. A minha sorte é que eu abri a mão e ficou só o dedinho. Nossa, mano. Amassou aqui. Sabe? Eu acho que se fosse hoje, o médico deixava um toquinho. Mas naquele tempo, peão, 4 horas da manhã, fedendo a óleo, a mão cheia de graxa, o cara fez peão mesmo, para que esse toquinho aqui arrancou tudo logo assim, ó. E eu fiquei assim. Doeu muito? Hein? Doeu muito? Doeu, porra. Nossa, cara. Deixa eu dar uma marteladinha no teu dedo pra você ver como dói. Não deixa eu pensar. Dá dor de barriga. Nossa. Dá dor de barriga. E você viu a cirurgia arrancando? Sim, o cara deu anestesia e arrancou. Sim, Você nem virou o olho, você ficou olhando? é lógico. Eu não ia conseguir, É não consigo lógico. ver nem a vacina. Não, tem anestesia geral não. O cara dá uma anestesia aqui no dedo e... Sabe? Cuidar de peão não precisa muito cuidado não. Os caras vão... Eu fico pensando, era quase 3 horas da manhã. Sabe? Num pronto-socorro, um peão, fedendo a óleo, macacão cheio de graça, o cara fala, vamos cuidar desse cara. Por que a Petrobras está vendendo a gasolina a R$ 8 o litro da gasolina? Por quê? Quando nós somos autossuficientes.
Por que a gasolina tá tão É, alta? porque o Brasil não tem governo. Porque não tem governo. Sabe por quê? Porque nós vamos pagar este ano 65 bilhões de dólares de dividendos. Sabe o que é? Repartir, tirar do lucro da Petrobras para pagar para os acionistas minoritários. Quando na verdade a gente deveria estar distribuindo uma parte desse para o povo brasileiro, baixando o preço do gás, o preço do óleo diesel, o preço da gasolina. Esses caras falam, não, mas é porque o governo do Lula roubou a Petrobras. Vocês são jovens, vocês têm que pegar a imprensa de dezembro de 2010. Não está muito longe. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Em dezembro de 2010, eu fiz a maior história da humanidade na capitalização da Petrobras. Foi a maior capitalização do sistema capitalista. Não foi em Nova York, não foi em Pequim ou em Hong Kong, não foi em Tóquio, foi em São Paulo. Na Bolsa de Valores de São Paulo, nós capitalizamos a Petrobras e ela passou a ser a segunda empresa de energia do mundo. A gente investia 3 bilhões de pesquisa, passamos a investir 30 ou 40 bilhões de pesquisa. Por que nós encontramos o pré-sal? É, porque o Lula teve sorte. Tudo que eu fizer, você fala, o Lula teve sorte, o Lula teve sorte. Nós, corintianos, queremos que o Cássio tenha sorte e não deixe passar tanta bola. Nós precisamos de um presidente que tenha sorte. É, então, a gasolina está aumentando por irresponsabilidade, porque no nosso governo não aumentava. Mas existe... Durante 8 anos que eu fui presidente, Mitico, 8 anos, nós não aumentamos o preço de gás. Durante 8 anos. E por que aumenta agora? Por que tem gente pagando R$105 um botijão de gás? Esses dias eu vi uma cena, uma mulher fez aniversário, recebeu de presente um botijão de gás. É porque esse país não precisa disso. Eu falo para vocês, olha, com a crença que eu tenho em Deus. Esse país não precisa disso. Esse país se distribuiu um pouquinho pro pobre, sabe? E você só vai gerar emprego, se houver investimento. Só vai haver investimento se tiver mercado. Só tem mercado se o povo estiver trabalhando, tiver renda. Se o povo não estiver trabalhando, não tem renda. Se não tem renda, não tem consumo. Se não tem consumo, não tem novas indústrias. Se não tem novas indústrias, não tem emprego. E aí o país vira miséria, como agora eu recebi a notícia que o PIB cresceu outra vez, caiu outra vez. Nós estamos, sabe, vivendo um momento histórico de crescimento zero no país. Então, não é possível. Lula, mas... Então o que eu quero provar é o seguinte, ó, bota um metalúrgico lá para ver se não resolve. Bota um Mitico lá. Ou bota o Igão lá. Alguém que... Se eu fosse presidente, eu ia quitar a Arena Corinthians ontem. Tá devendo muito, Lula. Não, tá acertado isso. Tá certo. Sabe que eu encontrei com o André antes de vir pra cá? Ó, ele tem que vir colar aqui, mano. Hein? Gente, eu quero falar muito com esse cara. Você quer que ele venha aqui? Eu peço pra ele vir aqui. Ele é boca dura, hein? ele vem. Ele é boca dura? Ele é boca dura. Mas também é. Ele é casca de ferida. E quero falar com esse cara. Mas ele é meu amigo do André. Ô, Louro, mas uma dúvida, assim... Existe a possibilidade do preço do arroz, a gasolina diminuir? O que acontece? Vai ter que aumentar o salário para compensar? Deixa eu te falar uma coisa, cara. Não é necessário. Quando é que o produto aumenta? O produto no Brasil ele aumenta quando você não tem a produção suficiente. Ou seja, eu produzo menos do que a sociedade consome. Aí quem tem fica colocando o preço alto, fica escondendo para vender mais caro. Quando ele lesse a Bíblia, ele iria perceber que ele deveria baratear o preço para as pessoas poderem comprar. Então você precisa ter uma política mais ou menos combinada. Na hora que você tem consumo, na hora que o povo pode comprar, as pessoas vão produzir. Eu fui agora para um debate com um empresário espanhol e um cara começou a falar de mercado, porque política tributária, porque política... Eu falei, ó, eu vou dizer uma coisa para você. Eu fui presidente 8 anos. Quando eu cheguei na presidência da República, a inflação estava 12 e o desemprego dava 12. Em 2014, quando a Dilma deixou o governo, o desemprego estava 4,7%.
o menor da história do Brasil. Eu aumentei o salário mínimo 74%. A dívida pública, que eles falam tanto, você ainda ouviu falar, porque a dívida é pública, já que eu estou te falando isso. A dívida pública, quando eu cheguei na presidência, era 60% do PIB. Nós deixamos 34%. Caiu pela metade a dívida pública. Nós devíamos 30 bilhões para o FMI. Pagamos 30 bilhões e ainda emprestei 15 bilhões para eles. Tá? E mais ainda, deixamos 370 bilhões de dólares de reserva no Banco Central. 370 bilhões de dólares. O Brasil nunca tinha visto isso na sua vida. Sabe o que significa 370 bilhões? Você dá garantia para quem quiser investir aqui, para quem quiser vender, nós temos como pagar. Quem é que fez isso? Foi o Partido dos Trabalhadores. Quem é que fez isso? Foi um governo que tinha um metalúrgico presidindo. Não foi economista, não foi banqueiro, não foi fazendeiro, não foi não. Foi um metalúrgico. Uma vez eu fui para a Índia, ainda tinha 100 bilhões de reserva. Ainda tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Eu falei, porra, por que o Brasil não pode ter uma reservazinha? Aí cheguei aqui, Meirelles, vamos comprar dólar e vamos... Aí fiquei chique, bicho, cara respeitado no mundo. Tá? O Obama é seu parça? O Brasil era muito respeitado no mundo. O Brasil era... Eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho porque eu fui tratado com muito respeito por Tony Blair. Eu fui tratado muito com respeito pela Angela Merkel, pelo Chirac, pelo Sarkozy, pelo Bush, pelo Obama, pelo Rujital, pelo Jiping, pelo Putin, pelo Medvedev. Ou seja, todo mundo gostava do Brasil. E a Rainha Elizabeth? Rapaz, você sabe que eu cometi... Ela quis sentar do seu lado, né? Você sabe que eu cometi um erro, porque quando eu fui lá, entrei naquela carruagem. E eu achava que era uma charretona, assim, uma carruagem. Era igual aqui, você achou que era uma coisa? Não, e ela muito simpática. Ela era muito simpática. Eu acho que eu agradei. Sabe? Ela é muito simpática. A mulher ficou brava, hein? Ela é muito simpática. Ela é uma figura extraordinária. Sabe? Você sabe por quê? Por quê? Porque todo mundo escuta uma lição de vida que eu vou dar pra você. Pra vocês dois que são jovens. Todo mundo vai respeitar vocês se vocês se respeitarem. Se vocês não se respeitarem, se vocês não respeitarem aquilo que você sabe, se vocês não respeitarem aquilo que vocês acreditam, os outros não vão respeitar vocês. Então, sabe, as pessoas só respeitam quem se respeita. Se a gente acredita numa coisa, vamos lá. Vamos enfrentar e vamos debater. E eu tenho uma pergunta que pra mim eu queria muito fazer, porque quando você ia ser preso, você podia ir pra outro país. Eu, particularmente, teria ido. Eu falei, caramba, ser preso, perder a sua liberdade é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida. Por que você não escolheu sair pra outro país? Porque te ofereceram, né? Querido Igão, é uma coisa... Eu jamais... Eu vou contar uma pequena história pra vocês saberem o que eu tô falando. Minha mãe teve 8 filhos. Ela criou esses filhos sozinha. Não foram poucas as vezes em que a gente não tinha o que comer em casa. Eu morava no fundo de um bar. O banheiro que a gente utilizava era o banheiro que os bêbados do bar utilizavam. Era lá que tinha que tomar banho minha irmã, minha mãe e nós. Eu tinha uma vontade de chupar chiclete de bola. Naquele tempo chamava-se chiclete americano. Vocês não me lembram, o pai de vocês, o avô de vocês, dizendo não? Sabe, aquele que fazia bola. Você não imagina a loucura que eu tinha de fazer uma bola. E nunca tive dinheiro para comprar o chiclete. Eu trabalhava quando o meu tio ia no banheiro do bar. Ele pedia para mim tomar conta do bar, eu poderia roubar um chiclete e levar para casa. Eu não roubava, porque eu tinha medo de envergonhar minha mãe. Eu tinha um companheiro chamado Boquita. Boquita era filho de um cara sergipano, não esqueço nunca. Esse Boquita mascava o chiclete dele o dia inteiro. Quando esse Boquita ia jogar fora, eu pedia para mim. Nossa senhora. Pedia.
Não tenho vergonha de dizer isso, não. Pedia um chiclete borrachudo, sabe? Levava para casa, lavava ele, colocava um pouco de açúcar. Botava no congelador? E chupava um pouco. Tá? Eu tinha vontade de comer uma maçã. Naquele tempo tinha umas maçãs argentinas. Eu tinha vontade de roubar uma maçã. Roubar e sair correndo e comer. Eu não roubava com medo da minha mãe. Sabe? Essa foi a educação que eu recebi da dona Nilda. Aí você não tem noção. Eu jamais imaginei na minha vida que eu ia sofrer o que eu sofri de ataque de corrupção. Com essa gente, com esses bandidos sabendo que eu não tinha feito. Então, eu poderia ter saído do Brasil. Poderia ir para outro país, eu poderia ter ido para uma embaixada, mas eu tomei a decisão de que eu tinha que fazer a Polícia Federal. Eu precisava provar que o Moro era mentiroso. Eu precisava provar que a Força Tarefa de Curitiba era uma quadrilha. E se eu fugisse, ia aparecer uma fotografia minha, ou fugitivo. E eu não tenho mais idade para isso, cara. Eu tenho um bisneto, eu tinha que honrar a dona Lindu. Então, graças a Deus, eu provei. Tô até hoje, perguntando para esse Moro, diga, sabe o que eu roubei? A sentença que ele deu para mim, sabe qual foi o crime que eu cometi? Qual? O crime é o fato indeterminado. Eu fui condenado por um fato indeterminado. Que esse sem vergonha não teve coragem de dizer, ele poderia ter dito. Sabe? Então, é muito duro. É muito duro você estar na sua casa, junto com a sua família, e você vai à televisão ficar 20 minutos falando que você é ladrão. Falando que você roubou, sem mostrar absolutamente nada. Sabe? Então, isso foi muito duro. Eu jamais imaginei passar isso na vida, jamais. Essa é uma marca profunda que eu vou levar na minha vida, sabe? E eu ainda vou pensar bem, mas em algum momento eu vou processar, porque nem que for um tataraneto meu, quinquaraneto, sextataraneto meu, um dia vai ganhar um processo contra essa sacanagem que fizeram comigo. Você ficou quanto tempo nesse processo? Eu fiquei preso 580 dias. Mas o processo foi 4 anos de denúncia, sabe? E aí eu sou agradecido àquele pessoal que fez a vigília para mim, que tive aquelas pessoas que ficaram lá, embaixo de chuva, embaixo do sol, sabe? Eles cantavam todo dia de manhã para mim, gritavam bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, durante 580 dias. Então é uma coisa que marcou a minha vida. Eu saí da cadeia um outro homem, tive a graça de Deus de sair, sabe, a casar com a Janja, sabe? Ela morava em Curitiba, ela mandava uma comidinha pra mim toda noite, sabe? Te conquistou pela comida. É destino, né? Conquistou pela barriga. Não, e ela não deixava eu mandar minha roupa para lavar fora, ela queria ela levar para casa para lavar. Aí quando eu saí, eu falei, não tem outro jeito, eu vou casar com a bichinha. Mas o que passava na sua cabeça lá dentro? O que você aprendeu? O que você falou que você virou outro... Olha... O que passava ali dentro? Ô, Mitico, é engraçado porque o sofrimento, às vezes, ele te ensina a ficar maior, mais generoso. Eu não podia ficar com ódio dentro da cadeia, porque senão eu tinha que ficar dando cabeçada na parede. Então eu comecei a ler muito, sobretudo sobre a escravidão, para conhecer um pouco melhor o Brasil. Eu comecei a pensar na minha vida, o que tinha acontecido na minha vida, o que eu já tinha feito. E a solidariedade que eu recebi era muito grande, gente. Nunca tinha acontecido com um ser humano o que aconteceu comigo. Nunca. Sabe, a vigília foi uma coisa muito forte na minha vida. Muito forte. Então, eu saí generoso, eu saí pensando em casar com a Janja, em sair da política, sabe, vou viver minha vida. Mas não tem jeito, sabe? Durou quanto tempo? A política é como uma cachaçinha. Você
Falei, eu não quero, mas eu vou a primeira, você vai em frente. É só provar, eu só De quero 20. provar, eu só quero provar. Só quero provar. Sabe que essa elite perversa não sabe governar esse país, porque eles só pensam nele. Só pensam nele. Sabe? Só pensam em ganhar dinheiro e acumular dinheiro, e ganhar dinheiro e acumular dinheiro. Sabe? E o povo que se dane, essa gente não tem respeito pelo povo. Dá pra inverter as prioridades? Dá pra começar a taxar os grandes Dá. bilionários? Esse é um problema que a gente vai discutir nessa campanha. Não adianta o povo eleger um presidente progressista e eleger os deputados direitosos. Não adianta. Dá pra fazer política sem essas alianças? Mas você pode fazer. Acontece que quando você for governar, você, para aprovar uma coisa na Câmara ou no Senado, você tem que construir uma maioria. Se o seu partido não tiver a maioria, você tem que procurar onde está. E quem está foram os eleitos. E se os eleitos não são igual a você precisa negociar com eles. Esse é o dilema. Mas também é a grandeza da democracia. Você veja, o cara que ganhou a eleição na Alemanha agora, o Olaf Scholz, o cara que não recebeu, esse cara só teve 25,7% dos votos. Ele teve 1% a mais do que a Angela Merkel. Então ele vai governar a Alemanha agora. E ele fez um acordo com partidos que eram adversários dele, fez um acordo com os verdes, fez um acordo com os liberais, para construir a maioria. O problema no Brasil é que está muito difícil porque os partidos não existem. Eu posso te dizer com franqueza, Digão, só tem um partido nesse país, que funciona como partido político, que tem manifesto, que tem programa, que tem compromisso, é o PT. O PSOL está nascendo agora, muito incipiente ainda. O PCdoB, já está com 100 anos, mas tem problema que eles estão tentando agora sobreviver. Tem um PSB, mas partido de esquerda, é só o PT. Então é muito difícil porque os partidos viraram uma espécie de cooperativa de deputados. Se junta 20 deputados, cria um partido, vai lá, administra o fundo partidário, administra o fundo eleitoral, Aí quem ganha vai ter que conversar com eles. Não é fácil, querido. É como se você fosse eleito presidente das torcidas brasileiras, E você precisasse de uma maioria da torcida para governar. E você precisasse negociar com o Palmeiras, com os palmeirenses. Você precisasse negociar com o São Paulino, com o flamenguista, com o vascaíno. Difícil. Você tem que ceder. Eles têm que ceder um pouco e você tem que ceder. Ele tem que ceder para aceitar trabalhar com você. E você tem que ceder para oferecer para eles algumas coisas. É simples assim. Mas a vida é assim. E a política é assim. Num país democrático, a pluralidade é interessante. Então, eu tô crente que a gente pode mudar isso nessa campanha agora. A gente eleger gente mais compromissada com o povo pobre e a gente estiver mais interessado em discutir os problemas reais da sociedade, a questão da violência na periferia.